A semana já não é a mesma coisa sem o E2. Neste episódio, o repórter E2 foi ver como a Embaixada dos Estados Unidos procura a igualdade de género. A Carla Rocha veio ao da Joana acabar com os mitos sobre ser animador de rádio. E o making of descobriu como se vai de um pato de borracha a uma curta-metragem. O papel da mulher é tema de discussão por todo o mundo. Para marcar o debate, a Embaixada dos Estados Unidos em Portugal organizou um seminário sobre o tema. Queria desafiar jovens raparigas a perseguir oportunidades e já agora aproximar Portugal e os Estados Unidos. There's so many opportunities that exist in the U.S. and with the government here, and there's so many qualified, wonderful young women that exist here in Portugal that we want to make sure that they know the opportunities that they might have in the States with some of these programs. You can't let that pass by. You have to reach out, you have to ask for it, you have to grasp it, and then you have to work hard to fulfill it. As mulheres querem igualdade de direitos e o mercado de trabalho vai surgindo em primeiro lugar na lista de reivindicações. Uma das maiores desigualdades está nos cargos exercidos. Em Portugal, apenas 13% dos cargos de direção das empresas cotadas em bolsa são ocupados por mulheres. Não é normal que os homens tenham mais facilidade em aceder a cargos de chefia do que as mulheres só pelo facto de serem homens, não é? Porque ser homem não é uma condição de mérito, não é uma condição de sabedoria, não é uma condição de saber fazer, não é? Ser homem e ser mulher são apenas condições de género. O mérito é outra coisa e, portanto, nós temos que começar a perceber que nós, raparigas, sobretudo, e nós, mulheres, perceber que temos que reivindicar aquilo que é nosso e que o género não é critério. Há menos oportunidades nas empresas e na política. Em 40 anos de democracia, existiram mais de 460 ministros e apenas 31 ministras. O governo atual tem 17 ministros, só 3 são mulheres. Mas a desigualdade não é regra absoluta. Devo dizer que ao longo da minha carreira, de facto, talvez tenha tido sorte, mas nunca senti qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de tratamento menos favorável por ser mulher. E penso que isso tem a ver com o facto de, desde que uma mulher, seja um homem, mostre que trabalha de forma séria e responsável e empenhada, ser homem ou mulher torna-se quase indiferente. O ano passado, os homens ganhavam, em média, mais 165 € por mês do que as mulheres. Dados do Fórum Económico Mundial dizem que são precisos 170 anos para alcançar a igualdade de salário. Para acelerar a tendência, um dos fatores essenciais é a educação dos jovens. A minha geração atual e o facto de sermos mulheres hoje empreendedoras no século XXI, sobretudo, significa mudarmos mentalidades ao nível da educação. Não só a educação de pessoas que são empreendedoras ou que estão na área dos negócios, mas também as novas gerações e as futuras gerações. As redes sociais e os médias são espaços favoráveis para apelar à consciência dos mais novos. Apostar em projetos inovadores pode ser o primeiro passo. O podcast Chicas Poderosas da RTP é um exemplo. Eu criei o Chicas Poderosas podcast porque achava que fazia falta um produto que desse voz a mulheres que estão a fazer coisas e que não fosse só simplesmente uma entrevista de vida, porque aquilo não são entrevistas de vida, são entrevistas em que nós questionamos diretamente o percurso delas e as ferramentas que as fizeram ser aquilo que são hoje e que ainda querem ser. O meu objetivo final é que as raparigas e que as mulheres que ouçam consigam absorver ferramentas para o seu dia-a-dia e que sejam melhores pessoas e melhores profissionais. É uma tentativa num esforço contínuo. A luta pela igualdade não tem fim e faz-se em conjunto. É uma luta de todos. Do Alentejo até à Renascença, Carla Rocha já andou pelos programas mais ouvidos da rádio portuguesa. Veio ao da Joana mostrar como se transforma a rádio numa companhia. Veio do Algarve para Lisboa para estudar Ciências da Comunicação. Trabalhou em rádios locais até conseguir convencer a RFM de que merecia uma oportunidade. Na RFM fez o café da manhã com o locutor José Coimbra, onde se manteve líder de audiências durante mais de 10 anos. Depois foi a anfitriã do talk show Rocha no Ar, já no horário da noite. Atualmente é a animadora das manhãs da Renascença, mas tudo começou com uma reportagem falhada aos 15 anos e um casting falhado aos 16. A convidada do nosso programa de hoje é Carla Rocha. Carla, seja muito bem-vinda ao da Joana.
Sobre a tua infância no Algarve, dizes: lembro-me das férias na casa da minha avó e de não termos eletricidade. A única companhia à noite era uma telefonia à luz de um candeeiro a petróleo. Os chorões eram passados a ouvir quando o telefone toca. Tenho presente essas noites a comer bolachas de baunilha e a ouvir rádio. Esta é a memória mais remota que tens da rádio? Essa é a memória mais remota que tenho da rádio. Mas atenção que isto não aconteceu em 1940, não sou tão velha assim. Só que a minha avó foi uma resistente às tecnologias, à eletricidade. Eu lembro-me que ela, início dos anos 90, e continuava a resistir a comprar um frigorífico. Era uma mulher muito resistente aos avanços. E então o rádio era a pilhas e não havia luz, porque ela não queria ter luz em casa, então era um candeeiro a petróleo. E é a memória mais remota que tenho da rádio, porque ela ouvia a Renascença. Na altura era a rádio do país inteiro e lembro-me de ouvir e ficar à espera. Era o momento alto da nossa noite, porque tanto a minha avó como a minha tia não eram as pessoas mais comunicativas do mundo. Havia assim muito silêncio e sentia-me muitas vezes sozinha. Era um lugar no campo onde não havia crianças para brincar, eram pessoas mais velhas, então cada vez que os meus pais me obrigavam, por assim dizer, a ficar lá, porque eram períodos em que eles tinham que ir trabalhar e eu estava de férias e tinham que me deixar lá, eu acabava por me sentir muito sozinha. E o rádio, aquele momento em que estávamos juntas ao serão, a seguir ao jantar, parecia que a casa se enchia de gente e eu sempre gostei assim de casas barulhentas e vividas e com muita gente. Era a rádio como uma companhia? Sim, sem dúvida. A rádio hoje em dia deve ser também uma rádio de companhia? Também, mas é mais do que isso. E o nesse que é tempo, mais? a rádio informa, a rádio inspira, a rádio é capaz de nos puxar por memórias só pela partilha de alguém na rádio que conta uma história e que de repente a pessoa que está a ouvir se identifica, uma música que ouvimos na rádio e de repente sentimos o cheiro e as sensações que nos provocaram num determinado momento. A rádio explica também aquilo que se passa no mundo e agora cada vez mais o mundo é um lugar complexo. As coisas podiam ser mais simples, não é? Mas nós temos tendência a complicar, então a rádio tem esse papel de descomplicar a realidade e a atualidade e levar o mundo às pessoas de uma forma simples e de uma forma muito direta, porque ninguém tem muito tempo para ouvir, de uma forma rápida e de uma forma que também ajuda a criar uma opinião sobre os temas que estão em voga. Dizes que a primeira vez que fizeste rádio foi um autêntico desastre. Se pudesses dar algum conselho àquela miúda de 16 anos que estava ali muito aflita, o que é que lhe dirias naquela altura? Não sejas parva. Deixa-te de frescuritos, porque é tudo muito mais simples do que nós possamos pensar. Eu sou fã da preparação e para esse primeiro programa de rádio, preparei muito, muito. Até o boa tarde estava escrito, eu tinha tudo escrito. Só que é um erro, mas que só nos apercebemos que é um erro e de que é uma limitação anos mais tarde, porque a tendência que nós temos é escrever cada linha, cada palavra daquilo que vamos dizer, com medo para nada falhar. Mas esquecemos que nós temos o dom da comunicação, nós nascemos a conversar e que qualquer interação, e então na rádio é uma conversa. E o objeto que eu trago hoje, e por isso é que ele está aqui em cima da mesa, para mim, foi durante um tempo castrador e a partir de certa altura libertador. E o vício que nós temos nos primeiros anos, e eu tive em particular, de ter tudo escrito, condiciona de tal maneira o pensamento e o raciocínio que ficamos autómatos e deixamos de ter reação quando o texto acaba e não faz sentido, porque a vida não é assim, não é? Eu agora, de repente, eu não fico sem palavras aqui contigo. Isto é uma conversa, vou sempre continuar a conversar e não tenho nada escrito. Sim. Mas na altura, quando estamos a fazer da comunicação a nossa profissão, temos este mito de tem que estar escrito, porque senão algo vai falhar e eu fico, e de repente há um silêncio no ar e é o pânico. E esta foi a minha primeira limitação e foi a razão pela qual esse programa foi catastrófico, porque eu não estava preparada para já sentir o nervoso da minha voz, a minha voz a tremer, e não estava preparada para não conseguir interpretar aquilo que estava no papel. Não estava mentalmente preparada e tinha uma série de mitos à volta do que é ser locutora de rádio que estavam profundamente errados. Que mitos eram esses? Tenho que ter uma voz colocada, tenho que falar assim, não me posso nunca enganar, tenho que ler o texto todo e tem que estar tudo escrito e tenho que dizer bom dia. Assim, tinha uma série de questões que depois ao longo da carreira fui resolvendo, mas demorou tempo. O técnico que lá estava no casting nesse dia disse-te que aquilo não ia dar em nada. Até que ponto é que devemos dar ouvidos às vozes críticas?
Com conta, peso e medida. Devemos dar, porque o técnico que me disse que aquilo não ia dar em nada foi aquilo que acabou por me dar força para, ai, vai. Ai, agora é que vai. Não me digas isso, foi só um deslize, não é? Eu sabia que gostava, eu sabia que gostava da rádio, eu sabia que gostava do resultado de uma participação no programa, gostava quando as pessoas me diziam que ouviam, gostava do feedback e dos comentários que recebia, mas não gostava do desconforto que sentia quando abria o microfone. Parecia que a qualquer momento algo no meu corpo, as reações do organismo, era como se um tigre dentes de sabre viesse a correr atrás de mim cada vez que eu abria o microfone. E durante muito tempo tive que lidar com isso também, não é? Com esse pânico da exposição e da humilhação pública que todos sentimos. São, enfim, receios ancestrais que estão gravados no nosso ADN. É o medo do ridículo. É um medo ridículo da exposição, mas por outro lado é um medo que também atrai, não é? Portanto, é um misto de paixão com medo. Eu gosto disto, não gosto, não gosto. E essa luta interior tem de ser resolvida e temos que ficar, ao longo do tempo, ganhar essa confiança para, sim, isto pode correr mal, sim, eu posso dizer uma coisa que não, mais tonta, sim, mas amanhã é outro dia, não vou dizer tonterias na rádio sempre, não é? Se estiver bem preparada. Portanto, é abrir o microfone e deixar rolar com preparação, com muita preparação, mas a partir de certa altura soltar as amarras e mostrar a pessoa que somos. Eu acho que às vezes o que falha é isso, é essa barreira que impede de sermos autênticos. Entraste na RFM em 1995, depois de teres participado num passatempo para irem ver a Celine Dion à Holanda. Portanto, era um passatempo que acabava por ser um concurso, mas não um concurso para um locutor, e sim para uma... Era um ouvinte, sim. Sim, exatamente. A persistência e o talento chegam para hoje em dia estar numa rádio nacional? Ai, chegam. Chegam, só que às vezes tens talento e não tens persistência, outras vezes tens persistência e não tens talento. Mas o talento também se desenvolve, atenção, o talento também, temos que ter humildade para aprender com várias pessoas, não seguir um estilo, tentar perceber onde é que nos encaixamos, mas primeiro experimentar um pouco de tudo e depois tentar encontrar a nossa identidade, porque a tendência, na altura, eu adorava a Elizabeth Caixeira, ainda hoje sou fã dela, mas eu queria ter uma voz igual a ela e falava cada vez mais igual a ela, porque achava que se conseguisse ter um registro igual, se ela foi uma mulher bem-sucedida e chegou à RFM, eu também iria ser. Pronto, isto são tudo mitos, não é? Mais uma vez, que estão na nossa cabeça e acredito, eu tenho uma filha que tem 17 anos agora e sei que ela tem algumas inseguranças, portanto o nosso crescimento faz parte de ter este tipo de pensamentos, não é? Acho que é universal. O Café da Manhã contigo e com o José Coimbra foi líder de audiências durante mais de 10 anos. O que é que torna um programa líder de audiências? Acho que é a proximidade com as pessoas, aquilo que estávamos a dizer, que sim, a rádio tem tudo, mas o que distingue a rádio, mais do que a música que toca, mais do que os concursos que tem, é as pessoas que fazem o programa e que têm uma ligação com a sua audiência. São as pessoas que fazem o programa, que tornam cada programa único e especial, porque não dá para repetir, não é? Podemos repetir músicas, a Rádio B pode pegar na música, a Rádio A passa a passar de 5 minutos, mas são as pessoas a quem nos ligamos e com quem criamos ligações que nos fazem ligar o rádio todos os dias. Arrependes de alguma decisão que tomaste ao longo do teu percurso? Não. Acho que mesmo as más decisões serviram para crescer. Nem me lembro. Lembro-me de uma altura numa rádio local em Albufeira, que era a Rádio Corridinho, com a qual eu não me identificava, e lembro-me de ter de tomar a decisão, porque recebi um convite da Kiss FM em Albufeira, que ia abrir, estava a ser gerida por um diretor que vinha da BBC, mas eu na altura não tinha noção de quanto poderia aprender. E lembro-me perfeitamente do meu pai ter uma conversa comigo e de dizer que eu tinha que pensar muito e que eu deveria ponderar, porque estava numa rádio local de renome, no Algarve, e era reconhecida por tanta gente e com tanta audiência, ia para uma rádio nova que ainda não tinha nem um ouvinte. E isso custou-me. Durante algum tempo eu achei que podia estar a tomar uma má decisão, mas não, foi a minha rádio escola. Antes da RFM era
uma RFM que havia no Algarve, com o sentido estético, com o sentido de músicas que as pessoas querem ouvir, com uma playlist muito bem estruturada e pensada, e com uma noção de dinâmica e de beleza no áudio, como é difícil de encontrar. E nessa altura, então, era raríssimo. E foi uma grande escola, foi onde começou também o Nilton. Foi aí que nos conhecemos. Qual é que foi o melhor elogio que já recebeste de algum ouvinte? O maior elogio. Eu acho que o maior elogio foi, e tem a ver, há bocadinho falávamos dos U2, quando os U2 atuaram em Coimbra, eu e o Zé dissemos na rádio que tínhamos bilhete, mas que estávamos com um problema porque não tínhamos alojamento. Tentámos marcar e desabafámos de manhã, não, está tudo esgotado. E as pessoas começaram a mandar fotografias das casas e a convidar-nos para ficarem lá à noite. Tão engraçado. E chegámos a receber plantas de casas para vermos onde é que... como se isso fosse determinar a nossa escolha. Analisar a planta da casa. Não, ficamos nesta que tem aqui um anexo, ou ficamos nesta que tem uma despensa maior. E isso, para mim, é o maior elogio que se pode fazer, porque tu pões duas pessoas dentro da tua casa que não conheces. Podem ser bombistas ou o que é que seja, mas estás disposta a albergá-los naquele momento. Acho que é magnífico. E depois como é que escolheram? Não escolhemos, acabámos por vir embora na noite, mas falámos nisso na rádio durante muito tempo. Acho que foi um dos momentos que mais me marcou. Muito obrigada, Carla, por teres aceitado o meu convite. Obrigada, eu. Tenho a entregar-te uma recordação da tua passagem aqui pelo programa. Tão giro. Obrigada, vocês fazem isto sempre? Sim, damos a cada convidado uma recordação da passagem aqui. Que giro, que giro. Obrigada. Obrigada. Nada. Mesmo. Que giro. Houve as entrevistas completas no Mixcloud do U da Joana em mixcloud.com/udajoana. Visita também a nossa página no Facebook em facebook.com/udajoanapodcast. As melhores ideias são as mais simples. Desta vez, o Making Off mostra como se vai de um pato de borracha a uma curta-metragem. Uma curta-metragem é um filme de curta duração e que visa contar uma história, transmitir uma mensagem aos espectadores. O tema tratado aqui é um bocado, lá está, é o valor da vida, é o valor de viver, é aquilo que é ser humano, aquilo que é estar aqui, viver em sociedade e as barreiras que se calhar às vezes podemos encontrar durante este processo que é estar aqui, não é? E para isso conseguimos ilustrar essa ideia a partir da vida do Sérgio, não é? Que é o nosso personagem principal, à conversa com um simples patinho de borracha. A produção da curta foi dividida em várias etapas. Antes da rodagem tivemos toda uma fase de preparação do guião final, de tentar encontrar um espaço para filmarmos, da listagem e da compra de adereços. Depois, de facto, houve uma fase de castings, onde encontramos o nosso ator, e depois, claro, a fase de pós-produção. A ideia surgiu-me enquanto estava a tomar banho e pensei no quão engraçado seria se um patinho de borracha começasse a falar com alguém enquanto essa pessoa está a tomar banho e a partir daí a história desenvolveu-se. O processo de edição e montagem foi um processo relativamente curto, demorou talvez 3 dias no máximo. Começámos por colocar todos os clipes que tínhamos em sequência, na timeline. Depois, através da ajuda também do professor Ricardo, tivemos uma sessão em que ele nos fez ver o que é que faria sentido estar ou não estar e nos ajudou também nesse processo. E depois foi também o tratamento de som e a correção de cor, até obtermos o produto final. Após a finalização de todo o projeto e uma análise, mesmo passados uns meses, voltando atrás e voltando a visualizar a curta e analisá-la de uma forma mais profunda, eu sinto que foi um bom começo para aquilo que foi um tipo de trabalho que eu nunca tinha feito e foi de facto uma sensação fantástica de ver aquilo que foi algo que partiu da minha cabeça ser passado para o ecrã e tornar-se uma coisa real.
Lá está, para mim gravar esta curta-metragem foi toda uma experiência e foi toda uma aprendizagem e acima de tudo foi um processo do qual eu retirei bastante prazer, porque é realmente uma área que me fascina bastante e foi uma experiência muito positiva. Como fui eu a criar a história, se calhar trabalhei este tema porque sinto que é um tema com o qual muita gente se consegue identificar, porque se calhar todas as vezes sentimos um bocado dentro de uma rotina, dentro daquilo, um bocado fartos daquilo que é ter de lidar com as coisas do dia-a-dia e se calhar a criação desta ideia foi um bocado a ilustração dessa mesma sensação, essa mesma sensação de não estar no sítio certo. Para mim, gravar esta curta-metragem foi quase como ver um filho crescer. Foi quase como ver uma ideia tornar-se em algo real e em algo sério, em algo que deu trabalho, em algo que foi necessária muita dedicação, quer da minha parte, quer da parte dos meus colegas. Foi uma experiência bastante enriquecedora, foi fantástico. Querias mais? Agora só para a semana. Mas entretanto, há muito E2 à tua espera nas redes online, em e2.esques ou no YouTube em E2esques.